Shalom, bom dia. Êxodo de 1 a 4, Êxodo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fugem do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudaram as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: As mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Êxodo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que acontecia. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: Com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora,
o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhes perguntou: Por que voltou tão cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós, e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Êxodo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu isso, que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecer-nos sacrifício ao Senhor. O que uma poderosa mão o force. Eu sei, o Senhor, o nosso Deus, eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair, e farei que os egípcios tenham a boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias.
Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Êxodo 4. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue ao chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal milagroso, acreditarão no segundo milagre. E se ainda não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envies a outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá o que lhe deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara. Como ela, você fará os sinais milagrosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver os meus parentes que ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos, montados num jumento, e partiu de volta ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele, para não deixar o povo ir. Depois, diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir, para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: Vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão o que o Senhor lhe tinha mandado dizer, e também falou que todos os sinais milagrosos que lhe havia ordenado a realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Salmos 21.
O rei se alegra na tua força. Ó Senhor, como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu recebeste, dando-lhe de ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. E ele te pediu vida, e tu lhe deste. Vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre. E lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os seus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os farás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, querido. Bênção demais, leitura abençoadíssima. Queridos, nós estamos aqui na continuidade de Gênesis. Esse programa bíblico que nós estamos seguindo, esse cronograma, ele vai alternar, ele vai pegar, inicia com Gênesis, aí a gente pegou um livro lá do Evangelho, né, Marcos, e vamos lendo ali paralelamente um livro de Salmos, outra hora vai alternar para Isaías, mas ele sempre vai pegar um livro, os primeiros livros da Bíblia e vai alternar ali com os evangelhos, né? Então vai ficar ali entre a Torá, que são os 5 primeiros livros, depois vai passar para Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Então ele vai fazer essa alternância. A gente finalizou o Evangelho de Marcos e agora nós voltamos ali para os primeiros livros da Bíblia, lá para a Torá, né? Então finalizamos ali Gênesis, agora entramos em Êxodo, que é a continuação de Gênesis, né? Êxodo, no original hebraico, é Shemot, que quer dizer nomes. E aqui a gente tem um momento de grande importância. A continuidade de Gênesis, ela vai trazer o quê? A continuidade da extensão ali da família de Abraão, né? Porque Deus deu ali a promessa a Abraão que todas as famílias, todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Então, ele inicia a linhagem dele ali, do povo dele, e daquilo que ele iria fazer, né? O seu plano redentor, salvação para a humanidade. Então, no capítulo 1, vai descrever, lembram que José, né, trouxe ali a família dele para Israel, para o Egito, e ali eles moraram até no melhor local que tinha em Egito, no Egito. Só que com o passar dos anos, aquele faraó que conhecia José, ele morreu, e vem um novo faraó, que não conhecia ali a história, não tinha ali aquela mesma visão, entendimento do faraó que conhecia José. Então, esse novo faraó, ele vai se levantar e ele vai escravizar os israelitas, né? Então, vem uma ordem ali para as parteiras matarem todos os hebreus ali, né? Recém-nascidos. E a gente vê ali o nascimento de Moisés logo em seguida, e como ele vai parar lá no palácio ali de Faraó, né? A mãe dele e sua irmã colocam ele ali no rio, e ele vai ser conduzido ali até encontrar com a filha de Faraó, que pega ele ali. Então Moisés, ele cresce como um príncipe do Egito, né? E depois acontece ali a situação toda em que ele fere ali o egípcio e ele foge para o deserto. E ali inicia ali um processo na vida de Moisés, né? O ponto alto aqui
depois que ele já está casado, né, se torna ali um pastor de ovelhas, ele sobe ao Monte Horebe, e Deus vai se revelar para ele de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. Ele vê ali a sarça ardendo e ele ouve, né, o Senhor falar com ele. E esse é um ponto extremamente poderoso, extraordinário, um encontro com o Eterno, um encontro com o Criador. E aqui, queridos, há um ensino muito tremendo para nós nesta manhã. Em Êxodo 3:14, está escrito que Deus disse a Moisés, quando ele pergunta ali, Deus instrui a ele o que ele iria fazer para resgatar o povo, né? E o Senhor se revela a ele, dizendo, quando ele pergunta qual é o nome dele, o Senhor fala, eu sou o que sou. E aqui é algo muito profundo, muito tremendo, quando o Senhor revela o nome dele. Na tradução, o original, por exemplo, se a gente vai ler no Tanar, o Tanar é onde a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tanar, ele tem os escritos originais em hebraico aqui do lado e aqui em português, né? Então, o Tanar, ele vai ter a Torá, ele vai ter os escritos e os profetas. Ele não tem aqui a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Mas aqui no Tanar, quando a gente vai ler essa passagem, está escrito, eu serei o que serei. Então, essa parte, né, do eu sou o que sou, na gramática, seria a primeira pessoa do singular, né, o verbo ser, no tempo imperfeito, indicando que é uma ação contínua, certo? Então, eu sou o que sou no sentido de uma ação contínua, eu serei o que serei. Também pode ser lido como eu existo porque eu existo, ou eu sou aquele que é. É muito forte, né? Então, expressa a natureza imutável e eterna de Deus. Deus, ele existe por si mesmo, ele não depende de nada e nem ninguém para existir. Implica que Deus, ele está sempre presente com o seu povo. Então, Deus aqui, ele vai se revelar para Moisés como um libertador, né? E ele vai comissionar Moisés a uma missão em que ele está dizendo, ele está declarando, ó, eu serei com você, eu sou com você, né? Eu sou com você agora e eu serei com você nas suas aflições futuras. E é muito interessante aqui que ele se identifica como Deus dos patriarcas, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó. Ele está estabelecendo ali nesse diálogo uma conexão pessoal com Moisés, chama Moisés pelo seu nome. Agora, a forma como Moisés corresponde e ele responde a esse chamado é algo que nos chama muita atenção e é algo que a gente precisa refletir nas nossas vidas. Quando Deus nos chama, quando Ele nos comissiona, quando Ele nos entrega algo, né? Como que nós correspondemos ao Senhor? Porque desde o início do chamado, o Senhor, ele já fala, ó, eu estarei contigo. Antes de mais nada, ele já fala, eu sou o que sou, eu estarei contigo. E muitas vezes a gente olha para os desafios e a gente começa a olhar para nós mesmos com as nossas imperfeições, com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, com as nossas impossibilidades de realizar as coisas. Mas a verdade é que nunca se tratou sobre nós. Não se trata sobre nós. Porque se a gente vai olhar para nós, a gente realmente é imperfeito, a gente é fraco, a gente é falho. Mas, quando a gente entende que aquele que nos comissionou, ele nos garante a vitória, tudo passa a fazer um sentido diferente. Então, a gente vê que nessa parte da Bíblia é a primeira vez que a gente vê que Deus se ira, né? A palavra fala que Moisés ele ficou questionando,
Em Êxodo 3:11 ele vai dizer, né? Mas quem sou eu para tirar o povo do Egito? Aí ele vai e questiona o nome, pergunta o nome de Deus, aí Deus fala o nome para ele. Aí ele fala, mas e se eles não acreditarem em mim? Né? Até que ele vai dizer, olha, mas eu não sou eloquente. E aí ele fala, ah, Senhor. E antes disso, Deus fala para ele, olha, não sou eu que dá vista aos cegos, que faz o surdo ouvir, né? Deus vai se revelando ali para ele como o Todo-Poderoso, como o Criador, como aquele que pode todas as coisas. E Moisés fala, ah, Senhor, envia, peço que envia outro, né? E ali a gente vê que Deus, ele se ira. É a primeira vez que a gente vai ver na Bíblia, né, onde Deus, ele se ira. Por quê? Porque Moisés, ele não está confiando no Senhor. Além dele não confiar em si mesmo, ele também não está confiando no Senhor. Deus está se revelando de uma maneira ali, face a face com ele, está demonstrando ali para ele, né, que o Senhor estará com ele, mas ele não confia. Então, a palavra fala que, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele sairá ao teu encontro, vendo-te, se alegrará o seu coração. Então, ele comissiona Arão para estar junto com Moisés, né? Então, a gente vê aqui que a ira de Deus aqui, ela é uma expressão de desapontamento com a falta de fé de Moisés. Após tantas garantias, tantos sinais, Moisés, ele ainda expressa ali, né, uma fé muito pequena. E também mostra para a gente que Deus se importa profundamente com a resposta de Moisés, né? Ele se importa com a forma como Moisés está respondendo. E isso mostra, né, para nós a seriedade do chamado que Deus tem para as nossas vidas e qual a importância da gente confiar em Deus. Então, o nosso posicionamento hoje é algo que a gente precisa entender, que quando Deus nos chama, por mais difícil que pode ser a tarefa, a missão, a jornada, a gente precisa entender que não está atrelado à vitória dessa missão pelas nossas capacidades, mas Deus espera que a gente confie nele e não nas nossas próprias habilidades. Deus escolhe trabalhar em pessoas perfeitas. É dessa forma que ele faz. E a hesitação de Moisés não anulou o chamado dele, né? Mas Deus ali impulsionou Moisés, trouxe ali um parceiro para ele, né, que era o Arão, e a gente vê a graça de Deus mesmo em meio à ira, né? Porque ele não é um Deus tirano. Ele é um Deus que o amor e a graça dele sobre nós nos impulsiona a viver o extraordinário, a viver o melhor, né, das nossas vidas. Porque se Moisés não tivesse ido, ele ia morrer ali no deserto, o povo ia continuar ali na escravidão, né, até que o Senhor levantasse outro para fazer, porque o plano dele sempre vai se cumprir, independente de nós, mas Deus ali demonstra uma graça, mesmo em meio à ira. Ele não rejeita Moisés e ele impulsiona ele a realizar o propósito extraordinário que ele tinha para ele. Então, nós somos chamados, queridos, para confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a gente se sente inadequado, mesmo quando a gente se sente extremamente incapaz de realizar. E é importante a gente demonstrar, né, para o Senhor, sempre ser honesto com Ele, independente de tudo, mas que a nossa fé, a nossa confiança nele venha ultrapassar os nossos medos e as nossas debilidades. Então, que nós possamos, nesse dia, mergulhar um pouco mais numa fé que entende
que ainda que os nossos medos pareçam ser, né, muitas vezes sufocadores, ou quando a gente olha para nós e isso possa nos desanimar pelas nossas debilidades, que as nossas inadequações, muitas vezes, elas se apresentam como obstáculos, mas que a gente possa confiar que não se trata de nós, definitivamente nunca se tratou de nós, e que se a gente se lançar com uma fé audaciosa, lembrando que não é a nossa capacidade, o tempo todo a gente tem que se lembrar disso, mas o que tem que estar reluzindo à nossa frente e o que tem que estar na nossa memória o tempo todo é a presença do eu sou. Eu sou o que sou. Ele é o que ele é e ele será o que nós precisamos no momento em que nós iremos precisar dele. Ele é a nossa força, ele é a nossa alegria, ele é a nossa capacitação, ele é definitivamente tudo que a gente precisa para viver e alcançar o nosso propósito. Amém? Que Deus abençoe vocês.